Mas o nosso tema do mês, né, é não se limite, liberte-se. Em homenagem, né, ao Dia Internacional da Mulher, que se comemora todo 8 de março, não é isso? Então, meus irmãos, a história da humanidade, a história da mulher, ela pode ser vista através de muitas maneiras, de muitos ângulos. E nós vamos olhar primeiramente aqui a história da mulher lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher, quando entrou o pecado no mundo, né? Que é o período que se chama período Pentateuco, que vai de Gênesis, que é a criação do mundo e de tudo que existe nele, até Deuteronômio, com a morte de Moisés, para depois nós avançarmos um pouco mais na história, para frente da luta dessa guerreira, que são as mulheres. Então, nesse período, o que é esse período Pentateuco? O período Pentateuco, ele é destinado aos 5 primeiros livros da Bíblia, aonde é relatado tudo o que foi criado, o homem, a mulher, as coisas, aonde foi ressaltada a soberania de nosso Deus, e também aonde se mostra a queda do plano da redenção no homem, quando entrou o pecado no mundo, por Adão e Eva. E nos mostra também a responsabilidade que cada um tem perante as suas escolhas, com a desobediência e com a obediência. Porque tudo que escolhemos, todas as opções que nós fazemos, tem consequências. E isso a Bíblia nos mostra de uma maneira muito veemente. Fazendo algumas reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, a Bíblia ela nos revela não só uma história de uma mulher nessa época do Pentateuco, de uma mulher anônima, mas de uma mulher que era considerada que não tinha valor para a sociedade. O valor da mulher nessa época, ela estava ligada ao poder dela poder gerar filhos. Mas existe um provérbio que diz assim, provérbio 31:10, a mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede a de rubis. Olha que lindo. Então, o valor da mulher não está em gerar filhos, não é verdade? Vai muito além, muito além. De Gênesis a Deuteronômio, a mulher era vista, identificada pelos seus maridos, pelos seus filhos. Quando você vê assim, Gênesis 16 diz assim, Sara, a mulher de Abrão. Gênesis 25 diz, Rebeca, a esposa de Isaque. Êxodo 15 diz, Miriam, a esposa de Arão. Números 26 diz, Joquebede, a mãe de Moisés. O valor da mulher era esse, era associado à condição, ao poder de poder gerar filhos. O marido, se ela não pudesse gerar filhos, o marido poderia rejeitá-la, poderia tomar uma escrava para ter filhos. Sobre qualquer alegação, ele poderia pedir a separação, entendeu? Então, era essa a condição da mulher lá nessa época. Uma mulher considerada como propriedade do homem, que não podia fazer escolhas, era o pai que decidia com quem ela ia casar. Era uma sociedade machista. Mas eu quero dizer aqui para vocês que mesmo mediante de todos esses preconceitos oriundos de uma
sociedade machista e patriarcal, toda essa realidade não foi capaz de ofuscar o brilho, a dignidade, o valor da mulher, que ao longo da história, ao longo das lutas, ela conseguiu se protagonizar como senhora da história dela, como dona da vida dela. E muito mais ainda, aquela que é serva do Senhor, a mulher virtuosa que a Bíblia nos fala. A Bíblia também nos fala de algumas mulheres que se destacaram muito por seu valor, por sua fé, por sua garra. Como Joquebede, que se destacou pela fé e por objetivos claros. Raabe, aquela prostituta de decisão firme e certa. Ali, Raabe possibilitou, acolhendo dentro de casa aqueles espiões, possibilitou a destruição, a derrubada de Jericó, que era o início do povo de Israel, do povo de Deus para Canaã, para conquistar a terra prometida. Rebeca é a única mulher que está assim, claramente na Bíblia, o nome dela, nos heróis, na galeria dos heróis da fé. Como Rebeca, também nós destacamos Mical, que livrou da vida a morte. Esté, aquela mulher linda e prudente. Ana, que se destacou pela confiança, pela perseverança na oração. Temos as profetisas, Miriam, Débora. Então a Bíblia nos cita, nos mostra mulheres fortes, mulheres de Deus, mulheres tementes a Deus, mulheres que têm fé, mulheres que vão à luta, mulheres guerreiras. E é nesse exemplo, meus irmãos, que nós temos que ser mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres guerreiras, mulheres que superam as dificuldades, que não fica paralisada mediante os obstáculos da vida, que a gente sabe que são muitos, muitos. Olhando para um período um pouco mais para frente, nós vamos ver a mulher já num outro contexto. Mas antes de entrar nesse contexto, um pouco mais para frente, que se refere às grandes lutas sociais, guerra mundial, revolução industrial, eu queria destacar aqui alguns fatos bíblicos em que nós podemos ver, uns entre linhas, outro claramente, o cuidado que Deus sempre teve com as mulheres, que eram consideradas as mais frágeis, as mais desamparadas, que não tinham voz ativa. Eu destaquei alguns pontos. O primeiro, em Deuteronômio 21, que vai de 10 a 14, onde Deus ordena que aquelas mulheres capturadas em guerra não poderiam ser mortas. Aqueles homens poderiam trazer aquelas mulheres para casa, depois de um ritual de 24 horas, trocar roupa, tomar banho, elas poderiam ser tomadas como esposa daqueles homens guerreiros, mas elas não poderiam ser mortas. Olha o cuidado de Deus. Um segundo cuidado de Deus que eu coloquei aqui foi no livro de Ruth, quando Deus dá uma ordenança sobre Israel. Nessa época, a economia de Israel era basicamente agricultura e agropecuária. Então Deus dá uma ordenança que aquelas espigas que fossem colhidas, nem todas poderiam ser colhidas, algumas teriam que ficar no pé de espiga, a espiga teria que ficar no pé da árvore, e algumas que caíssem no chão, elas deveriam ficar para os mais frágeis, para os desvalidos, para os estrangeiros, para os mais pobres, para os desamparados. E a mulher se fazia presente nesse rol todinho de pessoas que eu citei aqui. Depois, mais lá na frente, nós vamos ver a história de Ruth. Um outro ponto, o terceiro ponto que eu destaquei do cuidado de Deus para com a mulher, é quando nós temos em João 4, que fala sobre a mulher samaritana. Nessa época, os judeus, era a lei dos judeus, não era de Deus. Os judeus consideravam a mulher inferior
E um homem não poderia falar com uma mulher publicamente. O que é que Jesus faz? Jesus e as outras raças, que não fosse o judeu, eram consideradas inferior para os judeus. Aquela mulher que Jesus falou, Jesus era judeu. Jesus falou com a samaritana, uma mulher samaritana, de origem samaritana. Então, quando Jesus pede água naquele poço para beber, ele mostra o preconceito, o erro dos judeus, que as mulheres eram, sim, iguais aos homens, tinham o mesmo valor, que um homem poderia, sim, falar com uma mulher. E também um segundo ponto, o fato dela não ser de origem judeu, ela tinha também o seu valor perante Deus. Um quarto ponto que eu destaquei, que Deus mostra os cuidados com as mulheres, é Atos 1,14, quando ele diz assim: todos perseveraram unanimemente em oração com as mulheres, com Maria e com seus irmãos. Então, Jesus não está dizendo que todos perseveraram separados, ele diz, perseveraram unanimemente juntos em oração com quem? Com as mulheres, citando inclusive Maria. E mais um último ponto que eu destaquei, do cuidado de Deus para com as mulheres, é quando surgiu a igreja primitiva. Quando surgiu a igreja primitiva, veio a ideia de Cristo no centro da doutrina. E Cristo no centro da doutrina trouxe a convicção de que perante Jesus nós somos todos iguais. Não existe ninguém inferior. Então a mulher não é inferior ao homem, nem o homem. Não existe diferença de raças, de cores, de cor, de nada. Somos todos iguais. Irmãos, então, já fizemos esse breve comentário. Agora, eu quero passar um pouquinho mais para um período mais recente da nossa história, que é quando surgem alguns movimentos históricos. Ao olharmos o panorama histórico mais próximo de nós, o panorama de grandes movimentos sociais, políticos, econômicos, nós vamos ver que todos esses movimentos, eles possibilitaram uma abertura maior na luta da mulher pelos direitos dela. Um movimento marcante, que eu não poderia deixar de citar, foi em 1770, com a Revolução Industrial. O que aconteceu com a Revolução Industrial que tem a ver com a mulher? Com a Revolução Industrial, ela trouxe uma nova realidade, uma realidade econômica, que ela tirou a mulher de dentro de casa e trouxe a mulher para as fábricas textil. A mulher, então, que era só de dentro de casa, do lar, para procriar, para criar filhos, passou a começar a trabalhar numa fábrica textil. Um período hostil, difícil para a mulher, aonde tinha uma carga horária de trabalho de 15 horas por dia, uma carga exaustiva, e um salário muito desigual ao do homem, um salário bem mais baixo do que o do homem. Um outro fato histórico, nós sabemos também, a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, trouxe grandes revoluções, grandes transformações. Depois, em Nova York, houve um incêndio nessas fábricas onde essas mulheres trabalhavam. E 125 mulheres foram mortas dentro dessas fábricas. Isso fez com que os protestos aumentassem.
fossem criadas mais reivindicações por direitos, por igualdades sociais. Só em 1932 foi que a mulher, já no período de Getúlio Vargas, adquiriu o direito ao voto. Imagina, 1932 foi que a mulher passou a ter direito a votar. Quer dizer, olha como essa mulher era boicotada. Não é verdade? Em 1977 foi que foi reconhecido oficialmente o Dia Internacional da Mulher pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Já haviam criado o Dia das Mulheres, mas em outras datas, que veio mudando, mais oficialmente foi só em 1977 que a ONU reconheceu oficialmente um movimento de conquista, de direito, de poder, de luta contra as discriminações, contra as violências morais e físicas, que até hoje ainda a mulher sofre. Nós sabemos disso. Até hoje nós temos aí o famoso, como se chama agora, né, feminicídio. E principalmente sabemos que em relação à mulher negra ainda é maior. Recentemente, agora eu estava vendo que agora nessa situação de pandemia, de desemprego, quase 50% dos lares são sustentados por mulheres. E elas estão se reinventando para sustentar a si e as suas famílias. Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, no período do Lula. E em 1985 foi criada a primeira delegacia da mulher. Mas nem a Lei Maria da Penha, nem a primeira delegacia da mulher ainda resolveu essa situação de desigualdade social, de luta das mulheres. Somente nas décadas de 50, 60 e 70, foi que ocorreu grandes mudanças fundamentais no papel social da mulher, com o advento do desenvolvimento tecnológico para a produção de objetos, que passou a exigir menos força braçal do homem. E começou a valorizar o trabalho intelectual das mulheres. Essas mudanças refletiram e refletem não só na relação trabalho, nas relações de trabalho, mas nas relações sociais com os homens. Hoje, as mulheres podem exercer seu papel de protagonista na história da sua vida, ocupando cargos de nível superior, empresas e instituições. Mas ainda há muito a lutar, principalmente, como eu falei, a mulher negra. Trata-se de uma missão, meus irmãos, a ser realizada por toda a sociedade, por nós mulheres e por vocês, homens. Eu destaquei como exemplo de uma mulher bíblica que nos traz grandes lições. Ruth. Vou falar um pouquinho sobre a história de Ruth, uma história conhecida para alguns, talvez para outros não. Então, o que é que aconteceu? Devido à desobediência do povo de Israel, mais uma vez Israel estava passando por um período de fome, de escassez. E um homem chamado Alimeleque, que era esposo de Noemi, resolve sair dali
de Belém, daquela cidade chamada Belém de Judá, e ir com seus 2 filhos para uma outra cidade chamada Moabe. Moabe tem como descendente os descendentes de Ló. Ló teve uma relação incestuosa com a sua filha mais velha. E daí veio uma geração que deu origem àquele povo ali de Ló, aquele povo de Moabita. Moabe tinha comida, mas Moabe não tinha a presença de Deus, não tinha a bênção de Deus. E foi para ali que Alimeleque foi com a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos. Eles, depois, posteriormente, os 2 filhos deles se casam com 2 moças moabitas, Orfa e Ruth. Abimeleque morre, e seus 2 filhos também morrem. E ficaram 3 mulheres, para a época, para o contexto daquela época, desamparadas. Noemi passou ali em Moabe cerca de 10 anos. E chegou a notícia de que Israel estaria tendo de novo fartura, comida. E aí Noemi diz para as 2 noras dela: eu vou voltar para Belém de Judá. Vocês voltem para a casa de seus pais. Mas Ruth, numa atitude de fé, de superação, de audácia, diz para Noemi que não, que ela não deixaria Noemi desamparada. Ruth, os versículos de Ruth 1,16, Ruth diz assim para Noemi: não me insistas que eu te deixe, porque onde tu fores eu irei, onde pousares eu pousarei, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Uma atitude de fé, de coragem, de audácia. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Versículos de Ruth 1,17 diz assim: onde quer que morreres, eu morrerei. Então, Orfa volta para a casa dos seus pais, e Ruth acompanha Noemi de volta a Judá de Belém, a Belém de Judá. Quando Noemi chegou lá em Belém de Judá, as pessoas perguntavam: mas é você? É Noemi? Ela dizia: não, não sou eu. Eu sou Mara. O que é que significa Mara? Mara significa amargura. O sofrimento, meus irmãos, modifica a pessoa, acaba com a pessoa. Noemi estava muito desgastada pelo sofrimento, pelo sentimento de desamparo que ela tinha, pelo sentimento de derrota. Noemi diz: a mão do Senhor pesou sobre mim. Era assim que ela se sentia, amarga, desamparada. Mas enquanto isso, Ruth tinha uma atitude oposta, de fé, de luta. E o que é que aconteceu? Nessa época, como eu falei para vocês, existia essa ordenança de Deus de ficarem algumas espigas nos pés, as que caíssem no chão, para os desvalidos, para os pobres, para os estrangeiros. Ruth era uma estrangeira em Belém de Judá. Ela era moabita. E o que é que aconteceu? Ruth fez a única coisa que foi dada a ela o direito de fazer. Em primeiro lugar, como nós vimos, ela teve fé. Ela disse para Noemi: não, eu vou com você. Depois ela fez a única coisa que ela poderia fazer: ir para o campo trabalhar duro. Assim como aquela mulher da botija que só tinha um pouquinho de azeite e trigo para pagar suas dívidas, para seus filhos não serem vendidos como escravos. Assim Ruth fez, foi para o campo, trabalhou duro.
Chegava cedo, saía tarde, não murmurava. Então, a gente vê que enquanto Noemi se sentia amarga, desamparada, achando que a mão de Deus pesava sobre ela, Noemi tinha uma outra atitude, uma atitude de vencedora, daquela que luta, que tem fé, que supera, que busca. Eu tenho só esse pouquinho, mas eu vou começar desse pouquinho. E foi isso que Ruth fez. Meus irmãos, nós podemos tirar muitas lições dessa história para nossas vidas. Deus nunca nos deixa voltar de mãos vazias, sem as nossas espigas na mão. Ele sempre tem um lugar melhor para nos dar. Ele sempre tem uma porta para abrir para nós. Assim como Deus colocou na vida de Noemi, Ruth, Deus tem alguém para colocar na nossa vida também, meu irmão, para nos ajudar, para nos impulsionar. E sabemos que antes de qualquer pessoa para nos ajudar, para nos impulsionar, nós temos uma coisa chamada Deus, Espírito Santo de Deus. A Bíblia, que é o manual que serve para a nossa orientação. Nós não estamos só nem desamparadas. Precisamos, meu irmão, deixar para trás Moabe da nossa vida. Precisamos superar os medos, os nossos limites, as nossas amarguras, as nossas vidas, coisas que aconteceram no passado, que muitas vezes nos paralisa. E nós nos sentimos com medo, infelizes, incapazes, com medo de enfrentar uma nova vida, uma mudança, uma vida nova, como Ruth fez. Temos um Senhor que pode todas as coisas, não há limites para Ele. Precisamos buscar esse Senhor, precisamos ter fé, mas não podemos ultrapassar os limites de Deus. Precisamos estar atentos com isso aí. Irmãos, a gente sabe que não é fácil deixar para trás tantas coisas e pessoas que eram importantes na nossa vida, mas que nos trouxeram sofrimento, amarguras, dor, situações. Mas precisamos deixar ficar para trás. Deus sempre está trabalhando para encher o nosso coração de esperança, para nos dar uma nova oportunidade, uma nova vida. João 10:10, ele diz assim: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Foi essa vida que Deus veio para nos dar, vida e abundância, não é uma vida de medo. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui de Ruth, da história de Ruth, é que ela não se deixou abater pelas circunstâncias. Uma segunda lição que nós tiramos aqui da história de Ruth, a verdadeira amizade de Ruth com Noemi. Uma amizade desinteressada. Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Eu pergunto para você, será que Deus se agrada quando nós temos amizade com uma pessoa esperando retorno, interesse de alguma coisa? Essa não é uma atitude que agrade a Deus. Nós precisamos olhar para o nosso irmão desinteressadamente, com os olhos do amor que Deus tem para colocar no nosso coração, na nossa vida, com o amor que Deus colocou na nossa vida através de Jesus. Esse é o amor que nós temos que ter. Uma terceira lição da vida de Ruth é que ela não tinha medo do trabalho, ela trabalhava duro, ela não reclamava e ela seguia em frente. Uma quarta lição podemos citar para tirar para nós como exemplo da história de Ruth. É a força, o caráter, a fidelidade de Alimeleque. E nessa época,
era permitido que o parente da viúva, o parente mais próximo da viúva, casasse com a viúva. E Boaz acabou se encantando com Ruth e acabou casando com ela. Nós, como mulheres de Deus, devemos abraçar o trabalho, mas devemos abraçar também, meus irmãos, os propósitos de Deus na nossa vida como mulheres virtuosas, mulheres que lutam, mulheres de conquista, mas que consideram a Bíblia como sua fonte oriunda para a sua conduta. E você, homem, lembre-se que a mulher deve ser respeitada, honrada e cuidada por você. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e se fizeram as novas. É a quinta lição que nós podemos tirar de Ruth. É que a redenção é possível. Ruth não conhecia Deus, Ruth era moabita. Ruth conheceu Deus através do Deus de Noemi. Ela abraçou esse Deus, ela viu que nesse Deus ela ia encontrar força, ela ia superar todas as circunstâncias, todas as dificuldades. Então, Ruth nos mostra que a redenção, a salvação é possível, né? E quando estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas passadas, as coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, né? Isso se evidencia, nós podemos ver no livro de Ruth 1,16, quando ela diz assim. Ruth fala para Noemi, dizendo assim: o teu Deus é o meu Deus. Quer dizer, ela aceitou o Deus de Noemi, o Deus Todo-Poderoso dos exércitos. Ruth fez a melhor escolha que ela poderia fazer na vida. Ruth não se deixou levar pelas circunstâncias desfavoráveis da vida. Deus sempre tem promessas na nossa vida, meus irmãos. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele sempre nos sustenta. Muitos de nós, meu irmão, hoje estamos aqui, talvez aflitos, se sentindo desamparados ou se sentindo fracos, sem saída para vencer uma situação. Mas em Cristo nós podemos ter um novo renascimento. Nós podemos fazer uma aliança com o Senhor, aonde vai garantir a nossa colheita lá no amanhã, lá na frente, e termos a certeza de um futuro melhor. Assim como Deus colocou Ruth na vida de Noemi, Ele coloca alguém para nos ajudar. Precisamos aprender com nossos erros. Até os erros dos outros podem nos ajudar. Se nós formos ver a história de Sansão, Sansão foi o homem que teve, descrito na Bíblia, a maior força física, mas foi um homem que caiu nos seus desejos carnais. Sansão teve para orientá-lo os pais dele, que avisaram para ele não se meter com aquela filisteia. Mas Sansão não ouviu seus pais. Então, meu irmão, quando você tiver alguém que seja verdadeiramente, que te traga verdadeiramente a palavra de Deus, do Senhor, ouve essa palavra, lê o teu manual de instrução, que é a Bíblia, obedece, faz boas escolhas. 2 Timóteo 1,7 diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia. Então, meus irmãos, as dificuldades não podem nos paralisar na vida. Fomos criados com um propósito único.
João 10:10 diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida em abundância. Então não precisamos ser temente, ter medo, ter espírito de derrota, de amargura. Não precisamos ter essa atitude. Vamos ver a atitude que Noemi teve e que Ruth teve. Opa, meu horário está acabando. Estou finalizando. Então, a história da humanidade da mulher, ela nos dá como exemplo a Ruth, que nos mostra que nós, como mulheres, devemos viver pela fé, que não devemos nos limitar às circunstâncias. Lucas 1,37 diz assim, nos diz que para Deus não haverá impossível para Ele cumprir todas as promessas. Ser mulher, ainda hoje, não é fácil. Ser mulher é lutar todos os dias contra as desigualdades sociais, políticas, econômicas, pelas violências, pelas discriminações. Ser mulher é estar atenta para compreender e ajudar outras mulheres. Precisamos ser amigas verdadeiramente uma das outras. Ainda hoje, para muitas mulheres, é um fardo ser mulher. Sabemos que a mulher, muito embora tenha um potencial grande em todas as áreas da vida, hoje ainda ela tem que superar e conquistar o seu verdadeiro lugar no mundo, como filha, como mãe, como amiga e como mulher virtuosa. Ser mulher é lutar permanentemente para conquistar seu espaço e superar seus desafios. Meus irmãos, então que Deus nos abençoe nessa luta, nessa caminhada, que já foi tão mais desigual do que hoje. Mas estamos aqui hoje, vitoriosas e mulheres virtuosas. Que Deus nos abençoe.